fácil falar do que não é inovação, do que é inovação, né? Muitas pessoas pensam que inovação é criatividade, que inovação é hackathon, que inovação, né, é criar alguma coisa nova, mas é muito mais que isso, né? Tem isso, mas é muito mais. E a gente tem que gerar um valor, né? Então, a inovação é sobre desenvolvimento, sobre o reconhecimento de oportunidades para fazer algo novo, implementá-la e criar algum tipo de valor. Seja um valor social, seja valor econômico, seja um valor público, né? Nós estamos com várias pessoas do setor público. Então, essa inovação ela tem que ser implementada para poder gerar um valor e daí ser, de fato, uma inovação. Quando se fala também em inovação, se fala de inovação de processo, de tecnológica era até então a mais falada. Falava de inovação, as pessoas associam com tecnologia, com inovação tecnológica. Mas isso vai muito além das tecnológicas hoje em dia, né? E essa inovação pode ser um processo, pode ser um serviço, e também pode ser uma inovação disruptiva, que rompe, né, com o mercado que está aí. Ela pode ser uma inovação reversa, frugal, inovação social, hoje, inovação sustentável. Então, são vários nomes que estão trabalhando hoje, né, como resultado dessa inovação. Porém, na minha visão, todas requerem um processo estruturado, gerenciável, para poder realmente garantir, no final, que a inovação realmente ocorra, seja qualquer uma dessas. Inclusive, hoje em dia, se fala muito a inovação transdisciplinar, um termo que surgiu agora em 2018. Teve uma edição de uma revista que tratou especificamente dessa inovação transdisciplinar, que ela fala da inovação para um setor, para os problemas complexos da sociedade de hoje, né, que requer uma outra visão de mundo, né, e que requer a parceria e a colaboração do setor público e privado para trabalhar junto para resolver esses problemas sociais complexos. Mas, como eu falei, independente disso, nós precisamos ter um processo estruturado para garantir que essa inovação realmente aconteça. Então, a inovação, ela parte de uma ideia, ela parte de uma oportunidade, mas ela precisa ser tangibilizada, ela precisa ser colocada na prática, ela precisa ser implementada, ela precisa gerar um valor. Então, tem todo um processo árduo, né, que tem aí pela frente. E é nesse processo que vai garantir, então, o sucesso. E que processo é esse, né? Esse processo, como já falou o André, ele depende de cada organização. Então, ele tem que ser moldado para aquele contexto, para aquela organização. E, basicamente, né, a inovação ela é um processo baseado em quê? Em conhecimento. Eu não gero algo novo sem ter um conhecimento novo. Então, ali já começa uma ligação forte entre a área de inovação e de gestão de conhecimento. Então, eu vejo, sim, a inovação tem que ter um resultado, mas esse resultado depende de um processo. Né? É um processo que precisa ser estruturado, ao mesmo tempo que ser flexível, porque tu trabalha com incerteza, tu trabalha com riscos, né? Então, você tem que saber que está nesse mundo no mundo VUCA que a gente fala hoje. Né? Então, tem que saber gerenciar isso e conseguir chegar nesse resultado que a gente quer. Né? E esse processo tem que saber gerenciar também o conhecimento que é gerado, o conhecimento que é necessário, né, para poder alcançar esse resultado. Tá? Dentro dessa linha, então, eu trabalho muito com a visão, e o nosso grupo de pesquisa que trabalha com inovação, da inovação como um processo. Eu quero entender como eu faço esse processo, como é que eu modelo esse processo, para garantir que a minha inovação, que a minha organização seja continuamente inovadora, e não seja um mero acaso, né, mas sim que ela tenha um efeito duradouro. E, dentro desse processo, a gente percebe, então, 3 grandes etapas desse processo, tá? Que é o front-end da inovação, que é onde as ideias, as oportunidades são identificadas, ou as ideias são geradas. Tá? A partir disso, eu tenho que selecionar essas ideias, ter critérios para selecionar essas ideias, né? Qual que realmente vai ser desenvolvida, vai ser colocada em prática, vai ser implementada. Então, eu tenho que ter critérios, olhando para o mercado, olhando para a tecnologia, olhando para a sociedade onde a gente está inserido, para o cliente, se eu for uma empresa, né, se for um órgão social, eu posso olhar também para a sociedade, para o cidadão, o que ele está precisando, né, para melhorar o meu serviço, por exemplo. Depois, eu tenho que desenvolver essa ideia, né, tangibilizar essa ideia, e depois comercializar ou implementar, dependendo do que for esse resultado que a gente está fazendo. Tá? Se for um produto, eu vou ter que vender e ter sucesso. Né? Alguém tem que comprar meu produto. Se for um serviço, eu tenho que também vender esse serviço ou implementar esse serviço. For um processo da mesma forma. Então,
ele tem que ser implementado, ele tem que gerar um valor no final para, de fato, ser uma inovação. Então, como já falado, então, ela tem uma natureza complexa e multidimensional, a inovação, né? E ela precisa ser gerenciável, né? E trata-se de um processo intencional, contínuo, gerenciável, e não uma ação discreta no tempo. Tá? Então, eu preciso, sim, gerenciar esse processo e ter sabendo que eu quero chegar. E aqui, então, eu trago vários elementos, que o André já falou algumas coisas, né? Olhando mais para a inovação. Então, para que esse processo aconteça e tenha sucesso, eu realmente preciso de várias coisas. Eu preciso ter uma cultura voltada para a inovação. Eu tenho que ter uma estratégia voltada para a inovação. Eu não posso inovar, né, sem estar alinhado com a minha estratégia da organização. Eu tenho que ter uma liderança, né, que faça com que esse processo aconteça, né, que uma liderança que tolere o risco, que saiba trabalhar na incerteza. Eu preciso ter capacidade de absorção de conhecimento, eu preciso trazer conhecimento de fora para dentro da minha organização, seja de mercado, seja de tecnologias, seja do sistema político, do sistema nacional de inovação, eu tenho que trazer para dentro e depois gerenciar esse conhecimento. E aí começa a nascer a gestão do conhecimento aí, né? Eu preciso ter métodos, técnicas e ferramentas, o André já colocou algumas de gestão de conhecimento que cabem muito bem do contexto de inovação. Eu preciso ter uma rede de parceiros, hoje em dia é difícil trabalhar sozinho, né? E a colaboração, a comunicação, eu tenho que ter um time, né? Um time preparado para trabalhar nesse contexto da inovação, né? Onde existe uma comunicação efetiva. Tá? E esse processo ele é dinâmico, ele é flexível. A organização tem que estar sempre aprendendo, melhorando com as melhores práticas, né? Como já foi colocado. E é uma aprendizagem contínua, então, uma aprendizagem muito forte aqui. E, para tudo isso, eu preciso fazer uma gestão da inovação, gerenciar tudo isso para que ela tenha sucesso. E dentro, hoje em dia, falando de inovação aberta, onde nós já temos outros parceiros externos trabalhando junto, também temos que preocupar com uma governança da inovação. Então, dentro dessa linha das técnicas que eu coloquei ali, temos uma linha aqui no EGC, que é a inteligência para a inovação, né, que é onde a gente estuda vários métodos, técnicas e ferramentas que viabilizam a coleta, análise de dados e informações dos ambientes externos e internos, né, para que ele suporte a geração de conhecimento dentro do processo de inovação, né, para que facilite a tomada de decisão inteligente. Porque, como eu falei, esse processo para gerar inovação, em vários momentos você vai ter que tomar decisões. Essa ideia vai ou não vai para frente? Então, eu tenho que ter critérios, eu tenho que ter conhecimento para poder tomar essa decisão. Então, essas ferramentas elas nos ajudam a fazer isso. Não, além de também ajudar no processo de gerar as ideias, né? Então, dentro dessas ferramentas que a gente trabalha, uma delas é a gestão do conhecimento, como já foi colocado aqui. A engenharia do conhecimento, inteligência competitiva, o BI, Advanced Analytics, gestão de portfólio, criatividade, entre outras. Mas aí, qual é a melhor ferramenta para a minha organização? Qual é o melhor processo para a minha organização? É aquilo que eu sei usar, é aquilo que cabe dentro do contexto que eu estou trabalhando. Então, dependendo de onde eu estou trabalhando, se eu sou um pequeno empresário, se eu sou uma grande organização, se eu sou do setor X ou Y, essas ferramentas vão ser de acordo com esse cenário, com esse contexto. Tá? Então, ferramentas não faltam, pessoal. A melhor é aquela que eu sei usar e serve para aquele meu processo, para aquela minha cultura dentro da minha organização, para que a minha equipe saiba usar. Então, essa é a melhor ferramenta. Ferramentas tem bastante aí. Então, avançando um pouquinho no que é inovação, e levando mais agora já para a área da gestão do conhecimento, né? A inovação consiste em explorar, descobrir, compartilhar e se beneficiar do conhecimento para obter um novo conhecimento. Então, a inovação ela passa por criar novos conhecimentos. Então, como eu já falei, o processo passa pela essa criação desse conhecimento, que é necessário para entender como a inovação foi gerada. Então, tem alguns autores que já estão definindo a inovação como conhecimento duplicável, que é novo no contexto, que é introduzido e útil na prática. Então, a inovação está muito fortemente associada a conhecimento novo. Tá?
Então, eu preciso gerenciar esse conhecimento. A capacidade de inovação de uma organização, de forma contínua, né, ela está muito associada, não sou eu dizendo, mas são os autores falando isso, né, que já que eu estou trabalhando aqui num olhar mais acadêmico, do processo de gestão de conhecimento. Tá? Conhecimento gerado é a essência para um processo de inovação. E muitas vezes a gente precisa aprender, desaprender, reaprender nesse processo. Tá? Então, a gestão de conhecimento, falando agora no que é a gestão de conhecimento, embora seja muito difícil defini-la, é um processo sistemático e integrativo, já falou, é um processo integrado, de atividades de coordenação de toda a organização, para adquirir, criar, armazenar, compartilhar, desenvolver e implantar conhecimentos por indivíduos, grupos, né, em busca de objetivos organizacionais. Então, eu preciso estar alinhado à organização, à estratégia da organização. Não é qualquer conhecimento, né, é um conhecimento que agrega àquela organização ou aquele objetivo de inovação. Então, a gestão do conhecimento é um fator chave, imprescindível para se fazer inovação. Como é que a gestão do conhecimento pode contribuir? O André já falou algumas coisas, né? Acho que eu vou até enfatizar mais algumas coisas aqui. Então, ela promove a criação do conhecimento, essa cultura de compartilhar e colaborar, né? Então, num processo de inovação, eu preciso ter equipes colaborando, contribuindo, e a gestão do conhecimento nos traz ferramentas que nos ajudam nisso. Ela ajuda a certificar o conhecimento exigido, né? E esse conhecimento tem que estar disponível na hora certa, no momento certo. Auxilia a conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito, que é um desafio, né? Como é que eu transformo esse conhecimento do indivíduo, no conhecimento da equipe, no conhecimento da organização, e ele sendo utilizado na prática para gerar inovação. Então, também a gestão do conhecimento vai ajudar nesse fluxo do conhecimento, que é utilizado no processo. Também pode ajudar com as suas ferramentas, plataformas, ferramentas, né, a integração de uma base de conhecimento. Auxilia também na identificação de lacunas de conhecimento, né, no mapeamento dessas competências que eu preciso para desenvolver aquela inovação. Então, são várias funções, né, que a gestão do conhecimento pode contribuir para o processo de inovação. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um artigo de 2009, diz, a EGC é um dos drives da inovação. Né? Se falava muito em cultura, liderança e estratégia. Agora, a EGC entra também como um drive forte para gerar inovação. Então, a capacidade de inovação ela depende da disponibilidade desse conhecimento. Trabalhando agora mais alguns artigos quantitativos, né? Esse aqui, na realidade, é um artigo de revisão de literatura, que ele mapeou todos os artigos, ou muitos dos artigos que tratem de inovação e gestão do conhecimento, e ele traz 4 elementos essenciais para o desempenho da inovação, que é a aquisição, a disseminação do conhecimento, o compartilhamento. O compartilhamento ele é muito citado em muitos artigos como uma coisa essencial para ter um bom desempenho de inovação, né? E não adianta também ter o conhecimento disponível se ele não for usado. Então, eu tenho que ter a capacidade de resposta, a capacidade de usar esse conhecimento dentro do processo de inovação. Então, como eu falei, tem vários artigos, agora mais numa linha quantitativa, tentando mostrar a evidência dessa relação entre as práticas de gestão de conhecimento e a sua influência no processo de inovação, o desempenho dela. Então, nesse artigo também, eles mostram que os mecanismos baseados na interação de pessoas, como COPs, né, comunidades de práticas, que o André já citou, Coach Mentoring, eles são fundamentais para o processo de inovação. Então, ele destaca muito essa questão de como eu faço as pessoas interagirem, contribuírem com seus conhecimentos, compartilharem seus conhecimentos para gerar inovação. Tá? Então, e concluíram que o compartilhamento de conhecimento tácito, que é o maior desafio, é chave para o sucesso da inovação. Falando um pouco mais de comunidade de prática, várias empresas, como o André já colocou, trabalham com isso. É uma das ferramentas bastante usadas. Tá? Alguns até chamam de comunidades de inovação. Tá?
Então, elas têm um potencial muito grande para apoiar todo o processo de inovação. Eu posso usar comunidades desde identificar oportunidades para gerar ideias, como numa equipe de desenvolvimento, como na parte de implementação. Elas são muito importantes e têm um papel fundamental. Por que as comunidades de práticas têm esse potencial? Porque é uma comunidade mais informal, onde as pessoas se sentem à vontade para compartilhar conhecimento. Então, nós elencamos aqui de um trabalho de uma aluna de mestrado, a Julieta, tá? Que ela fez um estudo das cópias nos Correios, mas, na sua revisão de literatura, ela identificou alguns elementos importantes para uma comunidade de prática realmente ter impacto no desempenho da inovação. Eu trouxe isso para tangibilizar um pouquinho, né? Como é que eu começo, né? Acho que uma comunidade de prática preocupada em promover a inovação poderia ser um bom começo dentro de uma organização. Então, a comunidade de prática ela tem que ter essa intencionalidade de gerar inovação. Ela tem que ter como objetivo isso, né? Tem que ter um nível de informalidade entre os membros, né? Se começar a criar hierarquia dentro da comunidade, dificulta esse compartilhar, esse gerar confiança, né? Estabelece essa conexão entre as pessoas para poder gerar esse conhecimento. Também é necessário ter uma gestão dessa comunidade de uma forma participativa e horizontal, desculpem, tá? Com incentivo a atitudes empreendedoras e criativas. As COPs também têm que estar abertas a ideias, né, vindas de fora. Tem que ter uma estrutura de governança que alinhe o que a COP está fazendo com os objetivos organizacionais, não pode ficar uma coisa solta, tem que estar alinhada. Tá? Os membros têm que gostar de compartilhar conhecimento, serem proativos, gostarem de inovar. Tem que ter esse clima de confiança e de comprometimento. Né? Isso é extremamente importante, né? Nesses processos, tanto de gestão de conhecimento, quando eu falo de inovação, a confiança e o comprometimento. Outra coisa que o André também falou é a diversidade de formação. Né? Eu tenho que ter uma comunidade de prática com pessoas com várias competências, com vários conhecimentos, habilidades e atitudes distintas para poder um complementar o outro. Né? E a importância de um moderador também, em muitos estudos, ela mostra como um elemento importante para o sucesso de uma comunidade de prática voltada para a inovação. Então, para finalizar, faltam 2 minutos, vou conseguir. Unir a gestão do conhecimento e a inovação, esse processo de inovação, eu não consigo ver eles separados. Tá? Eles têm que trabalhar junto, de forma alinhadas, certo? Para poder gerar valor. Tá? Valor para a organização, valor para a sociedade. Tá? Esse valor, como eu falei lá no começo, pode ser um valor social, pode ser o valor que garante a sobrevivência da empresa, pode ser o valor que garante a sobrevivência das nossas organizações públicas. Tá? Então, ele tem que gerar algum valor. Isso é extremamente importante. E eu não vejo nada disso acontecendo se eu não tiver pessoas comprometidas, pessoas com quem eu posso confiar, pessoas que estão dispostas a melhorar a minha organização, a vestir a camisa da organização. Né? E, para isso, eu tenho que ter incentivo, eu tenho que ter motivadores, eu tenho que ter um líder que ajude nesse processo. Mas as pessoas, para mim, são essenciais. E, para terminar, eu termino com uma frase de Edgar Morin, que diz que a consciência da complexidade nos faz compreender que não poderemos escapar jamais da incerteza, que jamais poderemos ter um saber total. A totalidade é a não-verdade. É o mundo que a gente vive hoje, um mundo de incerteza, um mundo complexo, e a gente tem que entendê-lo, né, buscar entender essa complexidade e não eliminar a complexidade, e poder atuar de uma forma efetiva. E, para isso, nós precisamos de pessoas comprometidas, pessoas que vestem a camisa. Obrigada.